Cidades fantasmas. Um enigma atemporal. Imagine só: ruas vazias, casas silenciosas, onde o tempo parece ter parado, lojas com prateleiras cheias de poeira, como se estivessem esperando por clientes que nunca mais voltarão. Um lugar como se tivesse parado no tempo, onde a vida deu lugar a fantasmas de lembranças. Edifícios abandonados, cobertos por vegetação que cresce sem controle, ruas silenciosas que ecoam histórias não contadas. Essas cidades abandonadas, espalhadas mundo afora, são como charadas que atravessam os anos e nos convidam a desvendar seus mistérios, cada uma com sua própria história, esperando para ser descoberta. O que será que aconteceu com as pessoas que moravam ali? Fotografias de família deixadas para trás, retratos de vidas que um dia foram cheias de sonhos e esperanças. Por que será que elas foram embora, deixando tudo para trás? Pertences pessoais esquecidos, itens que contam histórias de um passado vibrante. Muitas vezes, as respostas se perdem no passado distante. Arquivos históricos e ruínas antigas guardam segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. Mas as histórias esquecidas desses lugares nos encantam, mostrando como a vida é passageira e como a natureza é poderosa. A natureza lentamente reivindica o que foi deixado para trás, transformando ruínas em novos habitats. Prepare-se para uma viagem por cidades fantasmas, onde o passado sussurra em cada esquina e a história se revela em cada ruína. Cada passo que damos nos aproxima das vozes do passado, ecoando através do tempo. Vestígios do passado. A história por trás das ruínas. As ruínas antigas são testemunhas silenciosas de civilizações que um dia floresceram e depois desapareceram. Cada cidade abandonada guarda nas suas ruínas as marcas de um passado cheio de vida. As pedras desgastadas e os edifícios em ruínas contam histórias de tempos prósperos e de pessoas que ali viveram. É como se abrirmos uma porta para outras épocas, onde quase podemos ouvir o eco de vozes, risos e histórias vividas. As ruas antigas, com seus murais desbotados, nos transportam para um tempo em que a cidade estava cheia de vida. Algumas cidades foram abandonadas depois de tragédias, como desastres naturais ou guerras devastadoras. Outras foram esquecidas pelo tempo, deixadas para trás enquanto o mundo avançava. Mas todas elas têm algo em comum: a capacidade de nos levar para um passado distante, despertando a nossa curiosidade e imaginação. Ao explorar essas ruínas, somos convidados a imaginar como era a vida nesses lugares há séculos. Nas próximas cenas, vamos explorar a história de algumas dessas cidades, revelando os segredos escondidos por trás de suas ruínas. Vamos descobrir as histórias de glória e queda, e como essas cidades se tornaram o que são hoje. Pripyat, a sombra de Chernobyl. Pripyat, lá na Ucrânia, já foi um símbolo do progresso da União Soviética. Uma cidade jovem, cheia de vida, construída para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Mas, em 26 de abril de 1986, o destino pregou uma peça cruel. O desastre de Chernobyl, um dos maiores acidentes nucleares da história, transformou Pripyat em uma cidade fantasma da noite para o dia. A radiação invisível obrigou seus 50 mil habitantes a abandonarem suas casas, deixando para trás suas vidas e memórias. Craco, a história que desmoronou. No alto de uma colina na região da Basilicata, na Itália, encontra-se Craco, uma cidade que parece saída de um conto de fadas. Craco parece desafiar o tempo, com suas ruínas antigas que ainda resistem. Com suas casas de pedra em ruínas recortadas contra o céu azul, a cidade oferece uma visão impressionante. A cidade lembra um passado distante, quase medieval. Fundada no século VIII, Craco prosperou durante séculos,
sendo um importante centro agrícola e comercial. Mas no século XX, uma série de deslizamentos de terra começou a ameaçar sua existência, abalando suas fundações. Em 1963, um grande deslizamento forçou a evacuação da cidade, obrigando seus habitantes a deixarem suas casas e memórias para trás. Deixando para trás um silêncio fantasmagórico, Craco se transformou em uma cidade fantasma. Hoje, Craco se tornou um ponto turístico famoso, atraindo visitantes de todo o mundo. Atraindo visitantes curiosos em busca de um pedaço do passado, Craco oferece uma janela para a história, um testemunho silencioso de tempos passados. O destino sombrio de Hashima, uma ilha esquecida. Imagine uma ilha de concreto e aço, saindo do mar como um navio fantasma. Esta é Hashima, no Japão, também conhecida como Gunkanjima, a ilha navio de guerra, por causa da sua aparência. No começo do século XX, Hashima era um centro de mineração de carvão, onde moravam milhares de trabalhadores e suas famílias. Mas, com a crise na indústria do carvão, a ilha foi abandonada aos poucos, tornando-se um símbolo triste do passado industrial do Japão. O silêncio das ruas. Por que foram abandonadas? As cidades abandonadas são como cicatrizes na paisagem, lembretes silenciosos da força do tempo e da fragilidade da vida. Mas por que uma cidade é abandonada? As razões são várias. Desastres naturais, crises econômicas, guerras e até decisões políticas. Em alguns casos, a natureza se impõe, mostrando sua força devastadora. Em outros, são as escolhas humanas que decidem o destino das cidades, deixando para trás um rastro de histórias esquecidas. Desastres naturais. A fúria da natureza. A fúria da natureza pode ser implacável, deixando um rastro de destruição por onde passa. Terremotos, tsunamis, vulcões em erupção. Esses eventos podem transformar cidades vibrantes em ruínas em questão de horas. Em 1902, a cidade de Saint-Pierre, na Martinica, foi completamente destruída pela erupção do Monte Pelée, matando quase todos os seus 30 mil habitantes. Só 2 pessoas sobreviveram à fúria do vulcão. Colapso econômico. O preço do progresso. Muitas vezes o progresso tem um preço alto. Cidades que dependem de uma única indústria podem acabar sofrendo com crises econômicas, o que leva ao desemprego e à migração em massa. A cidade mineira de Humberstone, no Chile, já foi um centro movimentado de extração de salitre, mas com a invenção do salitre sintético, a cidade entrou em decadência e acabou abandonada na década de 1960. Um novo começo ou um fim silencioso? O destino das cidades abandonadas é incerto. Algumas são lentamente consumidas pela natureza, suas ruínas desaparecendo no meio do mato e da poeira do tempo. Outras se tornam pontos turísticos, atraindo visitantes curiosos em busca de um vislumbre do passado. E há ainda aquelas que encontram um novo propósito, sendo revitalizadas e reintegradas à vida moderna. A vida após a morte. A curiosidade humana e o turismo nas cidades fantasmas. A fascinação por cidades abandonadas é inegável. Como moscas na luz, somos atraídos por esses lugares esquecidos, buscando desvendar seus mistérios e reviver suas histórias. O turismo em cidades fantasmas tem se tornado cada vez mais popular, dando aos visitantes a oportunidade de explorar lugares fora do comum, onde o tempo parece ter parado. Mas essa prática também levanta questões importantes sobre a preservação desses locais e o respeito pela memória do passado. A beleza melancólica das cidades abandonadas. As cidades abandonadas nos lembram da passagem do tempo, da fragilidade da vida e da força implacável da natureza.
Seus muros em ruínas, suas ruas desertas e suas casas silenciosas evocam um sentimento de melancolia, mas também de admiração pela beleza passageira da existência. Ao visitar esses lugares esquecidos, somos convidados a refletir sobre a nossa própria finitude e a importância de aproveitar cada momento da vida. Não se esqueça de se inscrever no canal Curiodisseia para mais histórias fascinantes como esta.